Este tabernáculo santo, na casa do Senhor, que também é conhecido como casa de oração, aonde se faz presente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua Santa Mãe, nossa Santa Mãe espiritual, a Virgem Maria Santíssima, a querida Santa Vó Rosa e o nosso querido e venerável profeta Irmão Aldo. E também muitos santos, muitos anjos, arcanjos, serafim, querubins, e a presença de vocês, a nossa presença nesta reunião tem um valor muito grande, um valor imensurável. Viu, irmãos, nós estamos numa reunião de oração, reunião esta dedicada à Santíssima Trindade. Reunião esta, que os irmãos são testemunha do que eu estou lhes dizendo, e o nosso profeta Irmão Aldo, quando aqui viveu entre nós, no seu corpo físico, ele nos mostrou que esta reunião de oração, ela tem o mesmo valor de uma reunião de Santa Ceia, de Santa Comunhão. Note bem o valor desta reunião. É por isso que a presença de vocês, a nossa presença nesta reunião tem um valor extraordinário. E aí eu dou boas-vindas a todos os amados irmãos, em nome desses santos poderosos, agradeço a participação, a presença dos irmãos obreiros, diácono, diaconisa, nosso irmão regente, adjunto, coralista, os nossos irmãos membros, meu muito obrigado pela sua participação. Esta minha saudação eu lhes faço em nome do Pai, nosso Deus, em nome de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Meu muito obrigado a todos. Carinhosamente, por gentileza, convido para se colocar em pé. E vamos colocar em pé aqueles que assim puder, né? E vamos cantar o hino de número 1 do nosso cenário Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é inteirante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca nossa santidade. A nossa sã doutrina e a nossa força é andar-nos sempre na verdade. Amém. Levantando suas mãos aos céus, curvando as suas cabeças, fechando os seus olhos, em sinal de reverência ao nosso Deus, a todos os santos presentes, oremos. Ó Santíssimo e onipotente profeta do Altíssimo, pastor por excelência de nossas almas, o último profeta que o nosso Deus levantou nessa terra, querido Santo Irmão Aldo. A sua igreja, Irmão Aldo, se reuniu
neste tabernáculo santo, diante deste santo altar, diante da majestade do Senhor irmão Aldo, para adorarmos, glorificarmos, exaltarmos e bendizermos o seu santíssimo e eterno nome. Anjo de Deus entre nós, tu és a nossa fortaleza. Entraremos no céu, irmão Aldo, segurando em suas santas e benditas mãos. Nós sabemos que o Senhor aqui está. O Senhor que tanto falou, através de boletim, quando aqui viveu nos 44 anos no seu corpo físico, citando a presença dos santos apóstolos, dos santos profetas em nossas reuniões. Agora, irmão Aldo, o Senhor está nos céus, e juntamente com eles vem abençoar o seu povo, trazer um abraço afetivo para nós, porque somos seus discípulos. Ó Jesus bendito, Senhor da glória, Divino Mestre, nosso eterno Salvador, adoramos Jesus, glorificamos, exaltamos e bendizemos o seu santíssimo e eterno nome. Bem como o nome da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, que muito trabalhou, muito lutou para ajudar o nosso Deus, para ajudar a Jesus, ao Espírito Santo do Pai, na formação desses dois santos poderosos, Santa Vó Rosa e querido Santo Irmão Aldo. Ó Vó Rosa, Santa Mãe, Rainha dos céus, ao lado da Virgem Maria Santíssima, adoramos e glorificamos e exaltamos o seu santíssimo e eterno nome. Sabemos que a Senhora está aqui revestido de toda a glória, de todo o poder e autoridade, com seus santos e anjos, enviado pela Senhora, irmão Aldo também, para administrar e dirigir este trabalho, o trabalho do púlpito, como seu porta-voz que sou. Não farei nada, Santa Mãe, sem a bênção das senhoras, rainhas dos céus, as duas rainhas. Sem o amparo e a direção de Jesus e do irmão Aldo, não seremos ninguém. Abençoe nossa irmã regente, seus adjuntos, os coristas, todos os componentes desse conjunto coral, ungindo a garganta deles, porque cantar também é pregar, para que todas as melodias, as canções aqui apresentadas nessa reunião suba como cheiro suave diante de Deus nosso Pai, de Jesus, da Senhora Santa Vó Rosa e da Virgem Maria. Abençoe os obreiros, diáconos, diaconisas, nossos irmãos membros, todos os irmãos aqui presentes, aqueles que não vieram por motivo justo. Querido Santo Irmão Aldo, abre nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos compreendermos e entender essa linda mensagem do boletim, dedicada às nossas santas mães, Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, e a todas as mães, dando-nos mais perseverança, dando-nos mais amor, mais fé, humildade, sabedoria para distinguir o bem do mal, coragem para vencer os dias difíceis que estamos atravessando. Amada igreja, se fazermos com fé os nossos pedidos, as nossas orações, ao término dessa reunião levaremos conosco todas estas dádivas, mais fortalecido na fé, no amor, saímos daqui para enfrentar os dias difíceis e mal que estamos atravessando e assim sermos vencedores como a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, Jesus, todos os santos assim que aqui viveram, foram e estão nos céus hoje. Amada igreja, eu declaro nossa reunião assim iniciada em nome desses santos poderosos. Amém. Cantemos o hino de número 82 do nosso inário. Igreja
Que maravilha, irmãos, que bênção.
Realmente, irmãos, poderosa ela é, porque foi Jesus quem a formou. Foi Jesus quem prometeu, como está lá no Evangelho de São João, 14, 15, 16, quando Jesus falou, quando aqui viveu, antes dele voltar aos céus, após ter formado seus discípulos, santos apóstolos, Jesus falou, ele me disse, eu tinha muito ainda que vos dizer, mas vós não suportarei agora, eu deixo para o outro Consolador. E Jesus falou que o Consolador que ele enviaria não falaria de si mesmo, mas primeiramente aprenderia com ele e o Pai, para depois nos ensinar. E este preparo durou 16 anos. Lá no ano de 1955, quando Jesus restaurou esta igreja, formou nela a Santa Vó Rosa e pediu Jesus para que os três orassem junto. O saudoso bispo Eurico Matos Coutinho, a saudosa missionária Odete Correia Coutinho e a Santa Vó Rosa. Enquanto eles oravam, nesses 16 anos, Jesus levava o Espírito da Santa Vó Rosa aos céus e ela falava com Deus diretamente do trono do Pai e aprendia, aí sim, está cumprindo a promessa de Jesus. O Consolador não falaria de si mesmo, primeiramente aprenderia com ele e o Pai para depois nos ensinar. E Jesus falou que, mas para que o Consolador venha a vós, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus falou, e o Consolador também me glorificaria. Que legal, né, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque o próprio Jesus também glorificava o Pai. Deus deu todo o poder e autoridade nas mãos de Jesus. Então ele tinha o direito de fazer o que ele bem quisesse, né? É lógico. Todo o poder entre os céus e a terra lhe foi dado. Mas Jesus falou à multidão, aos seus discípulos, a obra que eu faço não é minha, o Pai que está em mim é que faz a obra. Isto se chama, irmão, humildade. E isto, irmãos, ele falou porque ele estava glorificando o Pai. Por isso que ele falou que o Consolador glorificaria ele. Tudo da Santa Vó Rosa era Jesus, era a Virgem Maria, era o Pai. E também não foi diferente com Santo Irmão Aldo, e também não é diferente, não pode ser diferente. Tudo do Irmão Aldo era a Santa Vó Rosa, era a Virgem Maria, a Deus, estava glorificando a eles. Ele tinha todo o poder e autoridade, a Santa Vó Rosa também, como Jesus, então cumpriu as promessas dela, poderosa ela é, todo o poder lhe foi dado. Né, Jesus falou que seria tão poderosa, o poderoso, o vencedor, que ele faria coluna no seu trono para que o Consolador assentasse com ele, assim como ele venceu e assentou com o Pai no seu trono. E assim é o irmão Aldo. No meio da mata e nos sertões, quantos milagres ela realizou. Eu sou testemunha, trabalhei na lavoura, né, sou testemunha desses grandes milagres. E eu vi, irmãos, podemos contemplar pessoas que foi picada por serpente, os irmãos sabem, a serpente é cobra, muito perigosa. Pessoa antigamente, né, lavrador, arrancava o feijão na mão, e quando o irmão da igreja foi pegar na morta de feijão para arrancar, a serpente venenosa picou a mão dele e foi socorrido para o médico, e o médico disse, se não fosse pelo milagre, fez uso da água ungida, o remédio dos remédios. E se não fosse pelo uso da água ungida, ele seria dado como óbito. Tinha perdido a vida. Tem serpente perigosíssima, os irmãos sabem. Então, quer dizer, poderosa é ela, poderosa ela é, e poderoso ele é, o profeta irmão Aldo, porque é Jesus que lhe deu todo este poder para cuidar de suas ovelhas, para cuidar de nós. Então, irmãos, somos testemunha ocular. E testemunho semelhante de muitos, né, está lá no site da igreja, né? Ouvimos no programa A Hora Milagrosa os depoimentos de fé, relatando o poder extraordinário da Santa Vó Rosa, do nosso profeta irmão Aldo, para cuidar de nós, os seus filhos. Tem uma mensagem aqui muito bonita a respeito do Dia das Mães.
o título da mesma, o exemplo de mãe que nos legaram a Virgem Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, né? Só aqui já dá uma mensagem, um belo sermão. Então, irmãos, a Virgem Maria Santíssima, ela foi designada por Deus, nosso Pai. Deus enviou o anjo Gabriel para falar com ela, para que ela seria a mãe do menino Jesus, do Salvador. É por isso que diz a letra do hino, tudo começou com as profecias. O recado de Deus à Virgem Maria. E Deus usou o arcanjo Gabriel para falar com ela, que ela seria a mãe do Messias. Ela, menina jovem, na sua mocidade, como outras jovens da época, ouvia falar, através do profeta Malaquias, e o profeta Jeremias, e muitos profetas, profeta Isaías também, falando a respeito da vinda do Messias. E ela aguardava com o coração contrito este acontecimento. Mas ela jamais sabia que ela seria seria escolhida para esta missão. Ela só ficou sabendo quando o anjo apareceu e falou com ela. E ela disse, eis aqui a serva do Senhor, em mim se cumpra a vontade de Deus, né? Ela se aceitou e Deus a preparou para ser a mãe do Salvador. Por quê? Por isso que eu estou lhes falando. A Dia das Mães, o irmão Aldo está falando das duas mães celestiais, a Virgem Maria, Santa Avó Rosa, e depois as mães, né? Então, ela cuidou de Jesus, zelou dele com todo o carinho, né? Do nosso Divino Mestre, nunca deixou faltar nada para ele, cuidou dele desde aquela manjedoura, até aquele momento de grande tormento, naquela horrenda e dolorida cruz, ela acompanhou passo a passo a vida de Jesus. Ela estava sempre com ele. E até então, que Jesus, naquele sofrimento horrível, sendo açoitado, sendo ali maltratado pelos malfeitores, e ela estava ali ao lado da cruz, tudo acompanhando. E ela muito sofreu também, vendo seu filho amado sendo sofrido, sendo castigado, açoitado, caluniado, defamado, levado ao tribunal da calúnia e da mentira, mas ela, assim como Jesus perdoou aqueles algozes, né, ela também o perdoou. Então, uma mãe que nunca abandonou Jesus, cuidou, zelou, amparou dele, desde o começo até o fim do seu ministério. Este é o exemplo de mãe que deve ser seguida por todas as mães. E a Virgem Maria, assim como a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria foi o anjo da guarda da Santa Avó Rosa, que nasceu predestinada a ser o Espírito Consolador. Deus, o Pai, designou desde o ventre da mãe dela para cuidar dela, amparar, porque ela tinha uma missão especial para ser cumprida. E nesta missão da Santa Avó Rosa, de Espírito Consolador e Rainha dos Céus também, ela cuidou, ela zelou dos seus filhos, ela cuidou, ela zelou da avó dela, ela, com muito carinho, ela cuidou, o irmão Aldo nasceu no lar dela, ela foi a primeira a pegar ele no colo. Como diz, tem o hino, ninguém sabia, nem os pais dele sabiam quem ele seria, mas ela sabia que ele seria um grande profeta de Deus. É por isso que o irmão Aldo está falando na mensagem aqui, que ele sabe quem foi a Santa Avó Rosa. Quanto ela cuidou, assim como a Virgem Maria cuidou de Jesus, e cuidou da raça humana também, porque a Virgem Maria levou muitas milhares e milhares de pessoas aos pés de Jesus. Muito poderosa a Virgem Maria ela é. Tanto é que ela está sentada nos céus ao lado de Jesus e de Deus nosso Pai. É por isso que Jesus falou, quando ele preparou a Santa Avó Rosa, e deu a doutrina, a disciplina, os ensinamentos necessários, ele falou, minha serva, ensina meu povo a viver, a crer nos santos, a crer na Virgem Maria, a crer nos santos apóstolos, nos profetas, enfim, em todos os santos. Porque ele sabia que tinha muitas denominações religiosas que não cria na mãe dele. E ele queria uma igreja diferente,
É por isso que o hino diz, né? Esta igreja é diferente, ela tem à sua frente a avó Rosa, o outro Consolador. E esta igreja é diferente, esta igreja é nós, somos nós, cada um de nós, não é as paredes, não. Então, é diferente. Então, ela ensinou a crer, a confiar nos santos, e ela, como está lá no livro Rainha das Flores, toda a história, aqui está falando da bondade da nossa mãe, a Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, e no nosso livro Rainha das Flores fala tudo, com quanto carinho ela cuidou da sua família, né? Ela cuidou do Santo Irmão até ele se formar, rapaz, moço, ela cuidou, por isso que o irmão sabe de tudo, viajou com ela, fez muitas viagens, e viu o milagre. Ele dizia para a Santa Avó Rosa: minha tia, a senhora é uma santa. Ele viu os milagres que ela realizou em viagem com ela. Teve vezes que, viajando para o Ceará, o carro quebrou e ele fez lá precisou usar lá um meio lá para conseguir seguir viagem, aonde a Santa Avó Rosa falou que aquilo foi um milagre extraordinário. E aí, irmãos, ela cuidou dos seus filhos, ela tinha um coração muito bom, como mais uma vez recapitulando, no livro Rainha das Flores, fala tudo. Ela veio de família rica, muito rica, mas a riqueza não subiu para a cabeça, ela tinha um coração bom, ela ajudava os necessitados, o pai dela tinha horta, tinha muitos bens, ajudava com bem, com muitas coisas, né, com conselho, e aí por isso ela sofreu muito. Ela sofreu muito, o pai dela não compreendia a bondade dela e assim a espancava, batia, mas ela perdoou o papai, né, nunca guardou mágoa dele, e ela zelou muito dele. E o irmão Aldo está falando que, dando para que a mamãe, a apostólica, as mães, sigam os exemplos da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa, esse coração bondoso, esse coração amoroso, assim como a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria soube criar, com zelo. A Virgem Maria era uma mulher muito linda, muito bela, bonita, e ela não deixou subir para a cabeça, ela não tinha vaidade nenhuma, ela era santa desde mocinha, tanto é que o anjo Gabriel foi falar com ela, né? E para ser a mãe do nosso Salvador. E ela também, a Virgem Maria, as Sagradas Escrituras não falam quase nada a respeito dela, sabe por quê, irmãos? As mulheres são muito discriminadas. E a Virgem Maria, eles quase não falam nas Sagradas Escrituras. Mas tem trecho, tem parte que diz. A mãe da Virgem Maria Santíssima chamava Ana. E o pai dela chamava Joaquim. E segundo as informações, era também de família muito rica. Ela veio, a Virgem Maria, de família muito rica. E era muito bela, muito linda. E nada disso influenciou ela a desobedecer, desagradar a Deus, foi fiel em tudo, desde mocinha, desde a sua nascença. Então, irmãos, aí por isso que o irmão Aldo fala para as mamães seguir os exemplos delas, em tudo. As mamães aconselharam os seus filhos, as suas filhas, desde que aprendem no berço, né, a ser boas pessoas, boas moças, bons rapazes, bons cidadãos de caráter, de boa maneira de viver, respeitoso, tratando bem a todos, a crer na Virgem Maria, na Santa Avó Rosa, ou no Santo Irmão Aldo, nos santos. E ele precisa muito, irmão Aldo, dos conselhos e da ajuda da mamãe, para que ele possa ajudar, para que os rapazes, os moços de hoje em dia, saiba respeitar os mais velhos, os mais idosos, porque hoje em dia está difícil, né, irmãos? Na criação de filhos, precisa muito da orientação, do conselho da mamãe, do papai. Através dos nossos boletins, nós temos tudo, é uma fonte. O boletim é uma fonte principal de orientações, de conselho para a juventude, para as crianças, para todos nós. Mas, mesmo assim, precisa a mamãe e o papai da cooperação dele, pai, mãe, para saber educar, criar seus filhos nesse santo caminho. A educação do pai, da mãe, as orientações, o que deve fazer, o que deve agir, como agir, lá na escola, no lar, na casa, amando os seus filhos. Lembra que uma filha, um filho, um jovem,
precisa de um ombro amigo, precisa de diálogo, precisa de conselho, né? Tanto é verdade que a Santa Avó Rosa, como o rei Salomão dizia no seu sermão, mãe, pai, ensina a criança no caminho que deve viver, e quando eles forem idosos, né, não se desviará dele. Também diz o rei Salomão. Fala para os seus filhos, diga-me com quem tu anda, que eu te direi quem tu és. E aí a Santa Avó Rosa acrescentou mais nessa frase, muitas vezes a Santa Avó Rosa dizia, diga-me com quem tu anda, que eu te direi quem tu és. Se andares com os bons, será um deles, e se andares com os ruins, será pior do que eles. E eu vi, viu, irmãos? E eu vi moços da igreja que saíram, andaram assim nessas companhias, e realmente foi pior do que os outros, porque muitos foram parar lá no presídio, muitos perderam a vida, né? Muitos, pela misericórdia divina, o irmão Aldo falou, mostrou, que a Santa Avó Rosa, por misericórdia, conseguiu, né, acudir no último momento, né? Uma salvação para o descanso, para lá ser preparado, assim, as almas no descanso são preparadas como nós estamos aqui sendo preparados para um dia chegar nos céus. E se não tivesse o descanso, mas nós não poderemos pensar em sermos salvos para ir para um descanso. A nossa saudosa missionária, pregando sobre a doutrina e disciplina, ela falava, os irmãos são testemunho. O apostólico tem tudo. Jesus mostrou a ela, a Santa Avó Rosa, que a doutrina e o ensinamento, a disciplina que Jesus nos concedeu, e hoje, através da Santa Avó Rosa, nós, apostólico, temos tudo. Quando o irmão Aldo nos falou, antes dele partir, a minha igreja está preparada a seguir em frente. Porque, irmãos, tudo que nós precisamos está aqui para ser santificado, consagrado, e quando deixarmos nosso corpo, entrar diretamente no céu, sem passar pelo descanso. Mas, graças a Deus, ainda por misericórdia, muitas e muitas pessoas ainda alcançam pelo menos descanso. Mas a missionária falava, apostólico, jamais pense na igreja de, se eu fazer alguma coisa errada, desobedecer, tenho descanso, né? Aí está fazendo de propósito. Cuidado. Deus deixa nós plantarmos o que bem quiser, como diz, né, o ditado, mas na sua justiça Ele deixa colher aquilo que plantamos. E os atos da nossa vida, como diz o coral, será pesado na balança da justiça. Se fosse assim, todos que fizessem coisas erradas, né? Aí, como é que ficava? Tem 2 reinos, 2 caminhos. O caminho largo, tem milhões que por ele andam. E Jesus falou, duas são a porta é larga e a porta estreita. Jesus falou que muitos entram, maior parte para a porta larga, que é o caminho largo, que tudo permite. E na porta estreita, entra muito, mas já é menos. Então temos que ter muito cuidado. Mas Jesus, Deus Pai, quer salvar o maior número de pessoas possível. A misericórdia de Deus é divina. Mas a nossa salvação só depende de cada um de nós. É por isso que a mamãe e o papai precisam, né, dialogar, conversar bastante com os filhos, desde o berço, porque o pai e a mãe é o espelho dos seus filhos. Os filhos vão aprender com o papai. Se o papai saber amar, dizer, mamãe, o papai falar para a esposa que ama a esposa para o esposo, na frente dos filhos, ele está aprendendo, não discutir, não brigar, não falar brutos, ter paciência, dialogar, saber tratar dos assuntos, sempre com carinho, com amor, os filhos vão aprender com o papai e com a mamãe coisas boas, mas se do contrário, serem rípidos, né, como é bruto, um querer falar mais alto que o outro, é lógico, os filhos vão aprender, não vai obedecer à igreja, à doutrina, e quem sabe o dia da manhã pode até sair da igreja. Então, a mãe é uma missão sagrada de grande relevância e muito importante para a formação moral e espiritual da criatura humana.
Deus, o nosso Pai, com toda a sabedoria do seu divino Espírito, criou a mulher e deu-lhes a missão mais nobre que possa existir nesta terra, de gerar um ser humano e neste novo ser habitar o Espírito criado por Deus, por ele Deus. Quando Deus criou Adão, o primeiro homem, criou toda a terra, todo o universo, os astros, tudo que há entre os céus e a terra, que ele criou, com a participação de Jesus, faz parte da Santíssima Trindade. Quando ele criou todas as criações, ele criou Adão, o homem, e façamos o homem, ele chamou Jesus, o Espírito Santo do Pai, nosso Deus, e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E após Deus criar Adão, Deus, do pó da terra, Deus soprou nas narinas dele e deu espírito para aquele corpo. Por isso que o nosso corpo veio da terra, e para a terra ele voltará. Nosso espírito veio dos céus e para os céus ele deve voltar. Mas para o espírito voltar, precisamos praticar aquilo que nós aprendemos aqui com o irmão Aldo. Porque a mensagem de Jesus, estamos pregando a mesma mensagem, o mesmo evangelho que Cristo pregou, seus apóstolos, e quem crê nesta mensagem irão conosco para os céus. Então, irmãos, note que Deus deu o Espírito a Adão, no sopro da vida. E aí, irmãos, ele mandou Adão, chamou Adão e falou, dê nome a todos os seres viventes, as criação, tudo. E Adão começou a dar nome a tudo. Os bichos, pássaros, os seres viventes, peixe, ave, tudo, feras. Ele deu nome a cada um. E Deus viu que, macho e fêmea, e aí Deus viu que Adão, todos tinham macho e fêmea, só o homem que não. Aí Deus falou, não é bom que o homem fique sozinho. É bom que ele tenha uma ajudadora, né? Uma provedora. E aí, da costela de Adão, fez ele pegar num profundo sono e ali fez Eva, né? Um só corpo, uma só vida, né? Um só ser. E aí, irmãos, ele queria, com essa formação do casal, formar santos para a sua glória, né? Mas a serpente, o inimigo, enganou aquele casal e aí eles pecaram. E aí, irmãos, Deus afastou do homem, mas não por completo, traçou um plano nos céus, com seu Filho amado, Jesus, o Espírito Santo do Pai, de fazer com que a raça humana reconciliasse novamente com Ele, através de muitos profetas, apóstolos, Jesus, e hoje a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo. Então, a missão de mãe não é só gerar filho, mas criá-lo e educá-lo no temor e na obediência do seu Criador. Ensiná-los a ser bondosos, justo e honrado, e perfeito em todo o seu viver. Toda mãe deve ser o exemplo de dignidade e coragem. O que vem ser dignidade é o modo de viver e proceder, que transmite respeito. É a grandeza moral, é a pessoa honrada, que inspira serenidade no falar e no agir. Dignidade é também decência, é decoro. Decoro. Qual? O significado da essência e do decoro. É a criatura que possui personalidade, que tem a compostura, isto é, tem bons modos e boa educação. Ter decência também ter boa maneira de proceder. Falar e trajar. Tudo isto que ensinamos é o que torna a pessoa digna diante de Deus e dos homens. Porque falar, eu tenho muito cuidado no falar e trajar. Tanto é verdade que a Santa Vó Rosa dizia, né? Conhece a pessoa na sua maneira de vestir, falar e trajar, cumprindo o que está aqui. E tudo toda palavra, toda frase que sair das nossas bocas, como está nas Sagradas Escrituras, um dia teremos que prestar conta a Deus. No tribunal, diante do tribunal de Cristo. Viu? É certo. Então,
tudo isto que ensinamos é o que torna a pessoa digna diante de Deus e dos homens. Portanto, esta é a missão de mãe, que precisa contar com a colaboração também do seu esposo, para ajudá-lo a ser bem-sucedida na sua missão, educar e preparar filho para Deus, para que tenha moral elevada e vida espiritual, dedicada, consagrada a Deus Pai, a Jesus Nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Deus deu a missão nobre, tão preciosa de mãe para gerar filhos, para ele. É lógico, o filho, a mamãe prepara, gera os filhos, mas são propriedade de Deus. Ó, minha filha, está gerando aí, eu te dei esta dádiva, este dom precioso, mas é minha propriedade. Somos propriedade de Deus. Olha que maravilha, que bênção. Para um dia viver com Ele. É por isso que o irmão Aldo dizia, Deus, o pai, a mãe, cuida de nós por pouco tempo, mas Deus cuida dos seus filhos para aproveitamento, quer dizer, para aproveitar lá nos céus, para toda a eternidade, para viver com Ele na sua glória. Então, portanto, é esta a missão da mãe, que precisa contar com a colaboração do papai, né? Para ajudar a mãe. Então, prezadas mães, o que lhes mostramos sobre a missão de mãe tem como exemplo a ser seguido a vida gloriosa da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, quando viveram nesta terra. Por isso que o irmão Aldo falava sempre, né? Mães apostólicas, sigam os exemplos da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, ela é a rainha dos céus. E o irmão Aldo dizia, os irmãos são testemunhas, seja vós também rainha do vosso lar. Maria Santíssima deixou toda a glória deste mundo para se dedicar a Jesus e aos seguidores do Divino Mestre. Ela possuía tudo para ter a glória terrena. Foi muito bela, tinha muita sabedoria e era ainda muito jovem. Aqui não está dizendo que ela era de família rica, mas era, viu, irmão? Quando foi chamada para ser a mãe do Filho de Deus, teve as glórias deste mundo à sua frente, mas escolheu a melhor, não se interessou pelo que o mundo lhes oferecia, entretanto escolheu servir a Deus e ao seu reino. Sabia que teria que enfrentar muitas lutas, adversidade e sofrimento na sua sagrada missão. Porém, não temeu, não duvidou, mas aceitou sua nobre missão com humildade e coragem. Irmãos, imaginem ela dando a luz ali naquela manjedoura, naquela estrebaria. Imagine um anjo, Deus enviou um anjo para falar com São José. Pegue a sua esposa e a criança, o menino Jesus, e foge, porque o rei Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Imagine. Os irmãos, logo mais nós vamos passar para o momento da oração. Imagine quanta oração a Virgem Maria fez. Imagine, irmãos, que sofrimento, altas horas da madrugada, como diz as Escrituras, e o irmão Aldo confirmou isto. Aquele tempo era jumento, camelo, criação. Essa era a condução lá no deserto. Certas vezes não tinha hora para sair de uma cidade para outra, fugindo, para não ver o seu filho morto. E aí o rei Herodes, furioso, porque Deus mandou falar para São José, para aqueles reis que foi visitar lá, porque o rei Herodes mandou eles votar, quando eles falou o rei Herodes que ia visitar Jesus, o rei Herodes falou, depois que vocês visitarem ele, vem aqui, fala para mim que eu quero também visitar o menino. O irmão Aldo falou, Deus disse, né? Ele queria matar, ele ia lá, sim, para matar a Jesus. Ele falou que ia adorá-lo. Imagina, ele ia matar o menino. Mas Deus mandou os reis voltar por outro caminho. E quando eles voltaram por outro caminho, o rei Herodes viu que foi enganado. Falou, não, ele não escapa. Ele não escapa, não. Mandou seus soldados fechar todas as estradas, na cidade circunvizinha ali, e mandou degolar de 2 anos para baixo todas as crianças, né, do sexo masculino. Mas eu estou mostrando isso para mostrar para os irmãos o sofrimento da mãe. Ela não sofreu somente pelo seu filho sendo perseguido, mas também ela sofreu quando viu
que o rei Herodes mandou degolar todas as crianças da região de 2 anos para baixo. Ela, coração contrito, ela tomou as dores daquelas mães. Imagine, irmãos, aquelas mães que tanto perderam seus filhos por causa de Jesus. É lógico, na verdade, o rei Herodes foi o culpado. Tanto é que ele teve uma morte muito horrível. O castigo foi grande. E a Maria Santíssima sofreu muito por ver o seu filho sofrer e também aquelas crianças. Por você ver seus filhos sendo perseguidos, seu filho. E muitas mães perdendo os seus filhos naquela perseguição contra Jesus. Então, ela lutou lado a lado com o seu filho, nunca abandonou, era seu consolo, seu braço forte, e foi assim até o fim do ministério de Jesus nesta terra. Não temeu aqueles homens perversos que o crucificou, ficou ao pé da cruz até o fim, e foi a primeira pessoa a vê-lo ressuscitado no seu corpo santo que subiu aos céus. Ela estava naquela pé da cruz, quando Jesus, naquele sofrimento horrível, viu, ele não tinha quase força nenhuma, o inimigo abriu o portão das trevas e soltou todo o poder sobre ele. Mas ele, naquele momento, ele encontrou força. Quando ele escutou, ele percebeu que sua mãe estava ao pé da cruz, com seu discípulo amado. Jesus encontrou força e disse: mãe, eis aí teu filho, quer dizer, o apóstolo amado São João. Filho, eis aí tua mãe, quer dizer, o seu filho amado, né? Jesus vai para o céu, voltar para os céus. Mas, eis aí, para São João cuidar dela, e ela cuidar dele, ela como mãe e ele como filho. E neste dia, as mães apostólicas têm o exemplo glorioso da nossa querida Santa Rosa, que também deixou as glórias e riqueza deste mundo, por amor às criaturas que precisam de alguém que lhes guiasse no mundo e o conduzisse no bom caminho. Nosso santo irmão Aldo, quando entre nós em seu corpo físico, deu este recado, sou a fiel testemunha da Santa Rosa, do seu passado nobre, passado de coragem, de sofrimento, porém de grandeza. Foi nela que encontrei a coragem para lutar e vencer. Sempre tinha uma palavra de conforto e de ânimo. Sou prova que muitos venceram pela sua sabedoria e conselho, pelo seu amor e pela sua palavra amiga, pela ajuda que ela lhes concedia. Ele foi prova, ela foi a primeira a pegar ele no colo, transmitindo todos os seus dons, todo o seu poder. O pai dele, a mãe dele, do irmão Aldo, não sabia quem ele era, como diz o hino, mas ela sabia que ele seria um grande profeta de Deus. Foi uma mãe para muitos o que aqui procuravam nos seus momentos de luta e sofrimento. Foi nesta igreja apostólica que desempenhou a missão de uma verdadeira mãe para o seu povo. É incontável as pessoas que ela ajudou e amparou e salvou. Lá no livro Rainha das Flores conta tudo, né, esta história, para confirmar. Não media sacrifício para ajudar aos necessitados, dando o seu amparo e o seu consolo. Cumpriu integralmente o amor ao próximo e a Deus. E hoje nos céus, junto com Maria Santíssima, guarda e ampara este povo apostólico e a todos os que buscam a graça e o amparo desta santa. Elas estão sempre atentas ao clamor dos humildes e sofredores. Elas são dignas de ser amadas e veneradas pelo povo apostólico e por todos os que souberam dar crédito à nossa mensagem. Portanto, preste atenção a Santa Rosa e à Virgem Maria, o seu louvor e adoração, com todo amor e gratidão, por tudo o que elas fizeram e estão fazendo a cada dia em favor dos filhos de Deus e dos ouvintes do programa A Hora Milagrosa. Estas duas santas têm dado às mães apostólicas todas as mães que buscam com fé e amor a confiança, todo amparo e proteção. Tem também amparado os nossos jovens, as nossas crianças e aos idosos. Seja grato a Santa Rosa e à Virgem Maria, através de uma vida dedicada e de obediência a estas duas mães celestiais e a Jesus nosso Senhor. Eu,
irmão Aldo, aconselho a todas as mães a seguir os exemplos destas duas santas e ser rainha dos seus lares, como ele costumava dizer. E rogo a elas que as abençoe para que seja muito feliz no seu ministério de mãe e que tenha sempre afeto, carinho e reconhecimento do seu valor, de seus filhos e do seu esposo. Tenha um feliz Dia das Mães. Aí, irmãos, esta mensagem, no domingo, creio, fazer a grande festa em homenagem ao Dia das Mães e também às nossas mães principais, Santa Vó Rosa e a Virgem Maria. Reflita, medite. Nós vamos passar para o momento da oração e é a hora, senhor, a senhora, você jovem, se a nós tivermos alguma coisa no nosso coração que não condiz com aquilo que aqui nós aprendemos, é hora de suplicar a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, Santo Irmão Aldo, a Jesus, que nos transforme, como diz o hino do coral, Jesus, deixa ele agir, deixa ele transformar. Assim também a Santa Vó Rosa recebeu esse poder, o Irmão Aldo, a Virgem Maria, para tirar tudo aquilo que não condiz com aquilo que aqui nós aprendemos. Ele vai transformar nossos corações. Ele vai tirar o que não presta e colocar só as coisas que prestam. Mas eu preciso pedir, eu preciso clamar, suplicar. E é hora de eu pedir, é hora de nós pedirmos. Se tem dificuldade para perdoar alguém, é hora de pedir, para ajudar e vai transformar nossos corações. Pedir aquilo que precisamos, que necessitamos. A Santa Vó Rosa ouve, o Santo Irmão Aldo, a oração nossa, a oração de um justo, sempre é ouvida nos céus. E clame, peça, perdoe, porque Jesus falou, se nós continuarmos orando, se nós não perdoar aqueles que nos têm nos ofendido, pode orar o tanto que for. Assim o nosso Pai que está no céu também não nos perdoará. E se não perdoará, nós não poderemos entrar nos céus. Sem o perdão, não tem como. Eu deixo essas palavras em seus corações e convido a igreja para se colocar em pé, por gentileza, aqueles que puder. Vamos cantar o hino CS, o hino de número 84, Ó Espírito Santificador. Temos 3 minutinhos, irmãos, para fazer nossas orações. Vamos fazer. Amém. Vamos cantar o hino de número 120, Louvor aos Céus.
Amém. Chegamos ao final da nossa santa reunião, irmãos, de oração. Agradeço a participação de todos, de uma maneira em geral, do senhor, da senhora, você jovem. Muito obrigado a todos. Que a Santa Avó Rosa, Jesus e Irmão Aldo abençoe grandiosamente a todos. Em nome de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Irmão Aldo, eu convido a todos para que no próximo domingo, no próximo sábado, esteja aqui presente para fazer aquela festa maravilhosa que a Virgem Maria merece, a Santa Avó Rosa, e também as mamães, um pedido do Santo Irmão Aldo, ele muito incentivava isso. Os santos, os anjos, vão estar aqui juntamente conosco, com os irmãos, para realizar uma festa na altura daquilo que as mamães esperam, merecem, as mães terrenas aqui, as irmãs e também as mães espirituais. Muito obrigado a todos, fiquei muito contente de voltar aqui depois de muitos anos. Que a Santa Avó Rosa, Jesus e Irmão Aldo abençoe grandiosamente a todos. Muito obrigado a todos. Levante as suas mãos aos céus, curva as suas cabeças, feche os seus olhos. Oremos. Ó querida Santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, Mãe querida, Mãe adorada, Rainha dos céus, ao lado da Virgem Maria, não temos palavra de agradecimento, mas o nosso muito obrigado, Santa Avó, por ser a santa tão poderosa que a senhora foi, como cantou o coral, muito bonito, poderosa ela é, por ter formado também um sucessor, o seu porta-voz, o seu representante, um vaso precioso que também é poderosíssimo igual a senhora. Ó Mãe Virgem Maria Santíssima, nós não temos palavra, a senhora foi o anjo da guarda da Santa Avó Rosa, desde o nascimento dela e também do Irmão Aldo. Então a senhora sempre estivesse ao lado dessa igreja, ao lado da Santa Avó Rosa, com o nosso Irmão Aldo, cuidando, zelando, amparando com Jesus. E hoje a senhora também cuida de toda a família apostólica, a senhora é o anjo da guarda também de nós, da família apostólica. A senhora também cuida da raça humana, da humanidade, aqueles que um dia hão de crer na senhora, hão de crer no seu filho, Jesus, hão de crer na Santa Avó Rosa e no Irmão Aldo. Não temos palavra, ó Mãe Virgem Maria. Querido Irmão Aldo, abençoe toda a sua igreja reunida. Viemos, terminamos essa reunião, nós sabemos que o Senhor está aqui, ouviu nossa prece, nossas súplicas, juntamente com a Santa Avó Rosa, Jesus e a Virgem Maria. Abençoe todos nós. E aqueles que não vieram por motivo justo, ou pode estar trabalhando, estudando, ou com outros problemas, saúde, não pode vir, e também é motivo justo. Nesse caso, Irmão Aldo, sabemos que o Senhor eleva a tua graça, a sua bênção, a sua unção, as suas virtudes, lá onde ele estiver. Mas abençoe, ó Irmão Aldo, este país. Eu te peço, eu te suplico, com a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria e Jesus. Abençoe os nossos governantes, seja ele todos, e também as nações da terra, os governantes, a raça humana, a humanidade tão sofrida, tão carente de paz e do amor divino, para que este mundo, Irmão Aldo, se torne no mundo melhor para se viver. Eu rogo, eu peço, colocando a minha mão nessa caixa de pedido de oração, quanto dos seus filhos colocaram o nome aqui. Às vezes, muitas vezes, nem seus entes queridos, nem a da igreja, mas tomaram conhecimento que aqui temos um profeta poderoso. Aqui temos uma santa poderosa, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria. Jesus à nossa frente, como médico dos médicos, deu todo o poder e autoridade a esses santos para cuidar de nós. Irmãos, a solução dos nossos problemas está nas mãos desses santos. Mas para isto, nós precisamos fazer a nossa parte. Como diz o hino, façamos a nossa parte, que o Irmão Aldo faz a dele. Jesus, a Santa Avó Rosa também, Deus Pai. Deus disse, faça a sua parte, que eu te ajudarei. O que Jesus falou, o que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível aos que creem. Entregue seus problemas, nossos problemas nas mãos desses santos e façamos a nossa parte, não duvidando. Irmãos, eu rogo a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, que acompanhe a todos nós no caminho de volta para os nossos lares, seja em condução própria, outros meios de transporte, e que os anjos acompanhem até chegar nos seus lares e proporcionando uma noite maravilhosa de repouso, de descanso, e amanhã, uma linda quinta-feira de trabalho, até mesmo de estudo, dos seus afazeres, e logo mais, depois da manhã, preparando para um final de semana abençoado, guardado, amparado, debaixo das mãos santa, potente e poderosa do nosso Deus, Jesus, a Virgem Maria, Santa Avó Rosa. E o nome desses santos todos, serafim, querubins, arcanjo, nosso Deus Todo-Poderoso, a Virgem Maria Santíssima, Jesus, a Santa Avó Rosa e o profeta Irmão Aldo, os apóstolos, todos, seja mais uma vez muito amado, adorado, glorificado, exaltados, mas não só hoje, mas hoje para toda a eternidade, assim seja. Amém.
A paz do Senhor para todos, que a Santa Rosa de Malda abençoe a todos.